Oi, meu nome é Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu não me aguentei depois de assistir o filme Run, né, que é Fuja em inglês. E eu acho interessante que esses filmes de suspense, geralmente eles carregam um terror psicológico aí, bem profundo, que enfatiza bastante algumas questões da psicologia, né, da saúde mental, e eu queria expor isso com vocês. Então, eu assisti ontem esse filme, alerta de spoiler aqui, tá? Porque pra eu fazer uma análise um pouco mais profunda desse filme, eu vou ter que contar ele inteirinho. Então, se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, para esse vídeo agora, vai assistir, depois você volta aqui pra gente conversar, tá bom? Então, esse filme basicamente mostra a relação. No comecinho do filme, o diretor traz que a mãe, né? O diretor traz que a Diana, ela mostra ela numa cama de hospital, né? Chorando porque, enfim, parecia que o bebê tinha nascido prematuro e tava correndo muito risco de vida, né? Então a equipe médica chama ela pra ver o bebê e o bebê tá lá respirando com dificuldade e tal, e ela pergunta pros médicos se a bebê vai ficar bem e para aí. E aí depois começa o dia a dia dela com a filha dela, então você imagina que deu tudo certo. Só que essa filha dela, ela tem asma, ela tem diabetes, ela tem manchas no corpo, né, feridas no corpo, e também tem uma paralisia nas pernas, né, então ela anda de cadeira de rodas. Então você já associa o começo do filme com essa realidade que é mostrada ali. Só que no decorrer do filme, a filha começa a desconfiar da mãe, né? Na verdade, as duas são sozinhas, elas moram um pouco afastadas da cidade grande, assim, e só a mãe cria a filha. Ela mesma ensina a sua filha, mostra muito durante o filme ela estudando, né? Porque ela tem muita vontade de entrar para a faculdade. Inclusive, ela já prestou algumas provas e tá esperando ansiosamente a sua carta de aprovação de alguma delas, né? E aí ela começa a desconfiar da mãe, porque a mãe nunca deixa ela receber as cartas, né? Então ela começa a desconfiar de que a mãe talvez esteja escondendo a carta dela, né? Só que a mãe sempre fala, filha, eu seria a primeira a te entregar, né, se eu recebesse, mas eu não recebi. Mas você acredita, porque no começo do filme mostra o quanto ela ama a filha dela e parece ser uma ótima mãe. Só que um belo dia, a mãe da Chloe chega em casa com a sacola de compras e a Chloe vai procurar uns chocolatinhos dela lá, porque ela tem... a mãe dela regula, né, os doces, porque ela tem diabetes, né, enfim. E aí ela encontra um pacotinho de remédios dela com o nome da mãe, e não com o nome dela, não com a prescrição pra ela. E aí ela desconfia na hora de tomar, a mãe traz aquele remédio à noite, antes dela dormir, e ela pergunta, ela fala, esse remédio é meu mesmo, né? Porque tava com o seu nome lá, enfim, a mãe inventa uma desculpa, só que mesmo assim ela acaba desconfiando. E aí mostra o começo do filme todo, assim, ela tentando descobrir o que é esse remédio, porque a mãe não conta. A mãe dá, tipo, lá um monte de remédio, porque ela tem um monte de doenças, né, dá um monte de remédio pra ela à noite, alguns horários do dia. E ela sempre tomou, assim, sem desconfiar. E aí ela começou a desconfiar desse e foi pesquisar sobre isso. Só que a mãe não deixa ela usar celular, então ela não tem acesso à internet. Quando ela precisa usar o computador, ela é meio que vigiada, assim, enfim. Enfim, aí passou, né? Ela não conseguiu ter acesso ao que se trata esse remédio. Até que um dia, ela, muito curiosa sobre isso e muito perturbada com essa desconfiança para com a mãe, que é a única pessoa que ela tem no mundo, ela pega e fala pra mãe que tá afim de ir no cinema, se elas podem ir juntas e tal. E a mãe leva ela no cinema e ela leva o remedinho, né, no bolso, enfim. Então ela tem que ir pro centro da cidade. É um centro pequenininho, né? É um centro de cidade de campo, assim, sabe? De cidade bem afastada. Enfim. Chega lá e ela fala, ai mamãe, preciso ir no banheiro. E a mãe pergunta, por que você precisa ir no banheiro? Sabe? Bem controladora. Você começa a ver algumas características muito controladoras na mãe. E ela fala, ai, tomei muito refrigerante, olha aqui. E aí ela sai, né? De cadeira de rodas e tal, tudo, ela sai do cinema, vai até a farmácia do lado, fura fila, assim, desesperadamente, porque senão ia demorar e a mãe ia desconfiar. Ela pergunta pra farmacêutica o que é aquele remédio,
que a mãe tinha comprado recentemente. E ela falou assim, mas a sua mãe, eu não posso falar porque é confidencial e tal. E aí ela inventou lá que era um jogo e tal. Até que ela conseguiu tirar alguma informação da farmacêutica. A farmacêutica consultou e falou assim, não, esse remédio sua mãe não comprou aqui. Só que como a gente tem parcerias aí com uma clínica veterinária, eu consigo ver aqui que ela recentemente comprou esse remédio para cachorro numa clínica veterinária. A menina começa já a ficar sem ar, né? Tem um ataque assim de asma. Ela falou assim, o que foi, não sei o que. E a mãe aparece. E ela pergunta mais detalhes do que acontece. Um humano toma esse remédio. Ela fala assim, causa paralisia nas pernas. E aí acabou o mundo da menina, né? E a mãe percebeu, né, pela reação da menina, que ela tinha descoberto. E aí começa a esquentar o suspense, né? O terror psicológico. Você fica o tempo inteiro tensa nesse filme, mas eu adorei. É um tipo de filme que eu gosto muito. Te prende assim do começo ao fim, você não consegue olhar pro lado, né? Enfim. E aí começa tudo isso, acho que eu não vou falar muitos detalhes. Aí a mãe começa a tratar ela diferente. E a menina começa a perceber outras coisas da mãe, né? E ela tenta, então, fugir de casa. E aí acontece um monte de coisa lá, não vou falar tudo do filme. E a mãe, pra não perder a menina, ela começa a fazer uma solução lá meio esquisita, acrescenta thinner. E aí ela conta pra menina que ela vai ser o bebezinho dela pra sempre. Então, assim, mostrou assim que realmente ela queria deixar a menina deficiente mesmo, até com alguma falha cognitiva. Eu não pesquisei o que essa mistura faz, né, mas ela colocou thinner. Thinner se eu não me engano, ele é até alucinógeno, e eu não sei, ela ia aplicar na corrente sanguínea da menina, eu não sei o que isso poderia causar, mas ela pesquisou alguma coisa assim pra mexer na parte cognitiva e neuro da menina. Apareceu no filme, né, ela pesquisando no Google. E um pouquinho antes disso, a menina estava presa no sótão, não, no porão da casa. Ela acabou mexendo em alguns documentos da mãe ali, porque a mãe ali ela já estava um pouco mais despreocupada, porque a menina já tinha descoberto demais. E aí ela acaba mexendo em alguns documentos da mãe ali e linka que acha uma certidão de óbito com o nome dela, com 2 dias de vida, e depois achou uma matéria que a mãe tinha salvado de que um bebê tinha sido raptado do hospital e os pais estavam desesperados, né? Então ela já linkou automaticamente. Aquela mulher, ela tinha perdido o bebê recém-nascido e não soube lidar com isso e raptou ela do hospital. Então ela nem filha dela era, né? Super spoiler aqui, né? Mas isso assim, imagina o trauma dessa menina, né? No momento que ela descobriu tudo isso. Ela já sofria de formas assim que ela às vezes nem tinha tanta consciência, mas ela tendo a consciência, ela começou, meu Deus, que monstro que é a minha mãe, né? E aí essa mulher correu tentando aplicar essa injeção atrás dela e ela acaba conseguindo se trancar num quartinho que a mãe guardava os remédios. E aí ela tem um insight, né? Que por mais que ela seja deficiente entre aspas, porque era a própria mãe que causava essas doenças na menina, né? Fazia a menina ser dependente dela. Mas aí ela teve um insight, a Chloe percebeu que, na verdade, quem tinha maior necessidade, quem era mais dependente ali era a própria mãe. Ela não sabia viver sem ela, né? Sem a Chloe. Então é aí que ela decide se suicidar. Ela pega um dos remédios, ela vê assim um frasco com vários símbolos perigosos. Na hora a mãe consegue abrir aquela despensa e ela não pensa 2 vezes e gluck, 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 gluck. E bebe no guti-guti mesmo. Ela começou a vomitar sangue na hora e aí ela... Eu não sei se nesse momento ela realmente queria se matar ou pelo menos ela sabia que ela estaria no estado tão grave que a mãe, com medo de perdê-la, iria levá-la para um hospital e ali ela teria um pouco mais de chance, talvez, de conversar com o pessoal médico ali e escapar das garras dessa mãe obsessiva, né? Enfim, chegando lá, a equipe médica consegue salvar ela, mas a mãe, obcecada, consegue raptar ela. Só que a enfermeira percebeu e tal, e aí acabam pegando a mãe no final. Enfim, aí o final do filme tem uma questão muito interessante, que bem no finalzinho mostra ela
já conseguindo dar uns passinhos, né, com a bengalinha e tal. Isso mostra muita autonomia, que ela desenvolveu autonomia, né, que ela não era tão dependente assim da mãe, que tudo que ela precisava era independência, né. E ela chega numa clínica psiquiátrica que a mãe estava internada, porque a mãe, apesar de ter caído numa escada lá, após levar um tiro, ela sobreviveu e estava internada numa clínica lá, e também sob tutela, né, porque ela era uma criminosa. Enfim, ela chegava, pelo jeito ela ia toda semana lá, e isso foi 7 anos depois, né, tipo, passou um bom tempo, e ela chega lá chamando ela de mãe, né, contando da vida dela, até com carinho, que a Chloe teve uma filha, né, se casou, e aí foi atrás dos pais biológicos, e parece estar vivendo super bem, e conta toda a vida pra mãe, né, pra Diana lá, no caso, a Diane. E o mais impactante do final do filme é que bem na hora que ela vai se despedir do encontro ali, né, dentro da clínica psiquiátrica, ela tira os remedinhos da boca, os mesmos remedinhos que a mãe costumava dar pra ela, pra ficar com as pernas paralisadas. Então, em toda visita que ela ia lá, não sei se era todo dia, se era toda semana, não entendi isso, ela forçava a mãe a engolir aqueles remedinhos. Eu não sei dizer se ela fez isso, pagou como maldade, realmente, ou se era a forma que ela aprendeu de cuidar daquela pessoa e mantê-la do jeito que está. Eu acho que é uma junção dos dois, mas ela ainda assim tem muito carinho pela mãe, porque ela faz questão de visitar ela, chamar de mãe, contar da vida dela, né? Apesar de tudo, ela ainda tem muito carinho pela mãe, acredito eu. E eu achei super interessante esse filme, porque saindo um pouco da realidade, assim, entre relações de mãe e filho, essas relações de dependência, onde a pessoa que teve um trauma muito grande cria necessidades em outra pessoa a fim de que essa pessoa necessite dela, dependa dela, né? Então, trazendo para um outro aspecto, né, fazendo uma analogia, quantas vezes você já não ouviu que a gente precisa do Estado? E tipo, mas e os pobres? E as minorias? O que te garante de que não foi o próprio Estado que criou essas necessidades para essas minorias, né, para os pobres, para serem independentes do Estado? Assim, o Estado continua sobrevivendo ali de uma forma, inclusive, parasitária nessas pessoas, nesses indivíduos, e não deixa eles terem independência para sair desse estado que eles estão. Então, acho que é isso. Eu queria trazer essa reflexão para vocês com base nesse filme. Então, se vocês assistiram, comenta aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E também comenta se você gostou desse estilo de vídeo, porque é a primeira vez que eu trago, então se vocês gostarem eu posso trazer mais. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nadinha. Então é isso. Agradeço por terem assistido. Até o próximo vídeo. Tchau!